Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. O tema de hoje é a sorte das crianças depois da morte. O que é que acontece com elas depois da morte? São as questões de número 197 até 199. Na questão de número 197, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto? Ele pergunta, ele vai iniciar uma linha de raciocínio. Então Kardec pergunta assim: olha, quando morre uma criança, pode acontecer do espírito dela ser tão evoluído, quanto um adulto, ser mais evoluído do que de um adulto? Nós sabemos que não tem a ver uma coisa com a outra. Nós somos todos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento. E nós iniciamos a nossa jornada de evolução espiritual, uns caminham mais rapidamente e outros mais lentamente. O progresso, a evolução não tem a ver com a idade que a pessoa morre. A resposta que os espíritos dão é a seguinte: algumas vezes muito mais, muito mais adiantados, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. As perguntas de Kardec, às vezes elas parecem ser simplórias, mas não são. Elas são o início de uma linha de raciocínio. Na questão 197A, Kardec perguntou, então, complementando aquele raciocínio dele: então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai? Como é? Ela pode ser mais evoluída do que seu pai? Os espíritos respondem: isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tantas vezes na terra? Então, se a gente observar, tem criança que parece assim uma versão melhorada dos seus pais. Por quê? É um espírito mais antigo, já amealhou experiência, já cresceu, já evoluiu, portanto é mais evoluído do que seu pai. Não tem nada de espantoso nisso. A questão de número 198. Por não ter podido praticar o mal em relação à criança, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence às categorias superiores? Oh, poxa, então uma criança não fez mal nenhum para ninguém. Será que é um espírito evoluído? Os espíritos respondem: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Então, assim, não fez o bem, não fez o mal, mas também não fez o bem. Ele tem aprendizado, ele tem que conhecer, tem que adquirir conhecimentos na escala evolutiva. Deus não pode dizer assim: isso aí passa, tá tudo bem. Se for puro, não será pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Então, a gente já vai, vendo a linha de raciocínio de Kardec. Na questão de número 199, ele perguntou o seguinte: por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Bom, hoje em dia, a morte de uma criança já não é tão comum. Na época de Kardec, a mortalidade infantil era muito grande. Primeiro que a criança, durante a gestação, tinha uma série de intercorrências que não eram ainda tratadas pela medicina, e no momento do parto também acontecia muitas vezes de morrer não só a criança, mas a mãe também. Era muito comum. Depois, se ela sobrevivesse ao parto, tinha o famoso mal de 7 dias, que era a criança que morria nesse período de 7 dias, que nada mais era do que a doença de tétano, que matava e matava bastante. Bom, durante a primeira infância, as doenças matavam muito. Morriam por sarampo,
tuberculose, rubéola, cachumba, catapora, não faltava motivo para morrer. Com a evolução da ciência, nós trouxemos a vacina evita muita morte. Então, a mortalidade infantil caiu absurdamente. Na época de Kardec, nós estamos falando do século XIX, 1850, 1860, morriam muitas crianças por essas doenças próprias da infância. A resposta que os espíritos dão: a duração da vida da criança pode representar, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. Então, assim, eu tinha que viver 45 anos, por motivos diversos eu vivi 40, esses 5 anos vão ser completados na existência de uma criança que falece aos 5 anos. Quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então, na maioria das vezes, a morte de uma criança é uma prova, né? Uma expiação para os pais. Então, vou reler a resposta de maneira completa. A duração da vida da criança pode representar, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e sua morte, quase sempre, constitui provação ou expiação para os pais. Tudo que Deus faz tem um propósito. A morte de uma criança não seria a exceção. A questão de número 199A é uma consequência, né, das anteriores. Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Para onde ela vai? A resposta dos espíritos, muito simples: recomeça uma nova existência. Kardec complementa comentando: se o homem só tivesse uma existência, e se após essa existência sua sorte futura ficasse decidida para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Lembra da mortalidade infantil que eu acabei de comentar. Semelhante ordem de coisas não se harmonizaria com a justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde ter exercido a sua influência? Não se vêem algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia, até mesmo o instinto do roubo e do assassínio, não obstante os bons exemplos de que estão cercadas? A lei civil as absolve de suas más ações porque, diz ela, agiram sem discernimento. E tem razão, porque, de fato, elas agem mais por instinto do que intencionalmente. Mas de que podem provir instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e sujeitas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, já que a educação em nada contribuiu para isso?
As que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e têm então de sofrer as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas de suas existências anteriores. A lei, portanto, é a mesma para todos e a justiça de Deus a todos alcança. A criança não é aquele serzinho doce, puro, é um espírito que pode ser mais antigo ou mais novo. Não sabemos o que acontece. O que nós sabemos é que nós assumimos a responsabilidade de aceitarmos esses seres para mais um processo de encarnação, processo de aprendizado, e que nós nos responsabilizamos perante a justiça divina de guiarmos esses seres enquanto a nós coubermos essa tarefa. Durante o processo de adaptação, onde o espírito recém-encarnado ainda está se adaptando ao ambiente físico, as suas más tendências encontram como que adormecidas, elas não estão ainda totalmente afloradas. Isso faz com que a criança seja mais facilmente educada, orientada. Por isso também que Deus dá à criança, ao bebê principalmente, essa aparência de inocência, de fragilidade, para que aumente o vínculo dos pais com esse ser, para que eles se sintam responsáveis por proteger, por guardar essas crianças, e eles vão conduzindo essas crianças no rumo da evolução espiritual, no rumo a Deus. É por isso que nós nos tornamos mães e pais. Hoje em dia acontece um problema muito grave, eu digo que infelizmente nós temos crianças órfãs de pais ainda vivos. Os pais delegam essa nobre tarefa de educação, de orientação a qualquer um, independente de pessoa qualificada ou não. Por melhor que a pessoa seja qualificada, ela não é pai, ela não é mãe. Essa tarefa foi designada a cada um em particular. Ela não pode ser terceirizada para outra pessoa. Claro, tempos modernos, mães e pais necessitam trabalhar durante esse período. As crianças ficam sob os cuidados de outras pessoas, mas a tarefa primordial de ensino, aprendizado também, mas principalmente de orientação, cabe aos pais. Nós não podemos abrir mão dessa tarefa porque a responsabilidade é nossa. Qualquer erro cometido, a responsabilidade é nossa. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, deixem suas sugestões. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima, se Ele assim o permitir.